Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Daiane Pires e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês um suplá de camisa, tá? Esse modelo pode ser utilizado para compor uma linda mesa posta aí no Dia dos Pais. Tá aí um modelinho diferente para você estar oferecendo para as clientes de vocês, tá? Esse modelinho não é difícil de fazer. E aqui o meu suplá ficou medindo 47 por 31 ao contar com as manguinhas e a gola, tá? Ele todo pronto, então eu achei que ficou um tamanho excelente. E para estar tecendo esse trabalho, a gente vai precisar de uma agulha de 3,5 milímetros, uma tesourinha para cortar o fio e uma agulha de tapeçaria para arrematar e para costurar as manguinhas. Então, bora lá para o passo a passo. Me siga no Instagram da Daiane Pires DIY e também no Crochetaria Pires, que é por lá que eu posto os meus trabalhos de crochê. E o Daiane Pires DIY é por onde eu vou postar tudo relacionado ao canal. Para dar início ao nosso trabalho, eu vou estar iniciando aqui pela base, né, do suplá, né? Então aqui eu fiz o meu nó inicial e vou subir aqui agora 46 correntinhas. E ao finalizar as 46 correntinhas, eu vou adicionar mais duas, ficando no total com 48 correntinhas. Então, caso vocês queiram aumentar ou diminuir esse trabalho, esse motivo que eu vou fazer, ele é múltiplo de 4 mais 2, tá? Então, aqui já adicionei as duas correntinhas, né? Fiquei com 48 correntinhas no total. Laço meu fio e na quarta correntinha eu faço um ponto alto. Lembrando que as duas correntinhas adicionais já equivale à altura do meu ponto alto. E eu vou seguir aqui trabalhando um ponto alto para cada correntinha. Terminei aqui de trabalhar os pontos altos, tá? E ao finalizar a primeira carreira da nossa camisa, ficamos com 46 pontos altos no total. E para dar sequência à nossa segunda carreira, eu vou virar aqui o meu trabalho, eu subi duas correntinhas, que equivale à altura do meu ponto alto, e no seguinte eu vou fazer mais um ponto alto. Então, a cada início de carreira, eu vou fazer 2 pontos altos no início e 2 no final, tá? E laço meu fio, pulo aqui um ponto de base e no próximo vou fazer um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Fiz aqui um grupo de 2 pontos altos, tá? E aí, vou laçar o meu fio, volto no ponto que pulamos anteriormente, busco a minha laçada, dou uma esticadinha de leve e fecho com um ponto alto. Dessa forma, eu formei o meu grupo de 2 pontos altos cruzados. Eu chamo de pontos altos cruzados, tem gente que chama de ponto X, enfim. Novamente laço o fio, pulo um ponto e no próximo faço um ponto alto e no seguinte mais um ponto alto. Laço novamente meu fio, volto no ponto que pulamos anteriormente e faço um ponto alto. Ou seja, formei mais um grupo de 2 pontos altos cruzados. E eu vou seguir fazendo esse trabalho, não tem aumento, não tem diminuições, é apenas repetições. Tá? Então, aqui eu sigo normalmente fazendo os 2 pontos altos, né? O grupo, laço o fio, volto no ponto que pulamos anteriormente e fecho com um ponto alto. Novamente, pulo um ponto e no próximo eu faço um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Fiz mais um grupo de 2 pontos altos, laço meu fio, volto aqui, ó, no meu pontinho, né, que pulamos e fecho com um ponto alto. Não tem segredo, pessoal. Novamente laço meu fio, pulo um ponto e no próximo faço mais um ponto alto. Laço meu fio novamente, volto no ponto que pulei e fecho com um ponto alto, formando ponto alto cruzado. E vai ficando assim o nosso trabalho. Novamente laço o fio, pulo um ponto de base
E no próximo, vou fazer mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Fiz mais um grupo de 2 pontos altos, laço o fio, volto ali no ponto que pulamos, busco a laçadinha, dou uma esticada de leve e fecho com um ponto alto. Então, gente, não tem segredo. Novamente, pulo um ponto, faço um ponto alto, no próximo mais um ponto alto, ficando com 2 pontos altos, né, consecutivos, laço meu fio, volto no ponto que pulamos e fecho um ponto alto. E vou seguir fazendo aqui até o final da carreira. Então, vou finalizar aqui a carreira com vocês. Vou fazer aqui o último grupo de pontos altos cruzados. Então, laço o fio, pulo um ponto de base. Nos próximos 2, né, vou fazer os 2 pontos altos. E vou laçar o meu fio, volto no ponto que pulamos anteriormente. E vou fechar com um ponto alto. E vou finalizar aqui a nossa segunda carreira com 2 pontos altos. Igual eu iniciei, eu subi 2 correntinhas e fiz um ponto alto. E agora eu faço 2 pontos altos. Pronto. Finalizei a minha segunda carreira, tá? Como vocês podem ver. E agora eu vou dar início à nossa terceira. Subo aqui 2 correntinhas, né? Para dar a altura aqui do meu ponto alto. Viro o meu trabalho, laço meu fio. E essa carreira aqui, eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Ela não tem aumento, não tem diminuições, tá? É somente pontos altos. Então, eu estou finalizando aqui a nossa terceira carreira, tá? Que é toda de pontos altos, sem aumentos, sem diminuições. Apenas ponto alto sobre ponto alto. Subi aqui 2 correntes, viro o trabalho. E vou fazer aqui no ponto seguinte um ponto alto, que é os 2 pontos altos que eu tenho feito de início de carreira. Pulo um ponto de base e no próximo vou fazer um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Então, aqui eu fiz um grupo de 2 pontos altos, laço meu fio, volto no ponto aqui, ó, que eu pulei anteriormente e fecho com um ponto alto, tá? Trabalhando aqui novamente a carreiras de pontos altos cruzados. Então, laço meu fio, pulo um ponto de base e no próximo faço um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com 2 pontos altos, laço o fio, volto no ponto que pulamos aqui anteriormente, busco a laçadinha, dou uma esticada de leve e fecho com um ponto alto, formando assim mais um grupo de 2 pontos altos cruzados. Novamente pulo um ponto e no próximo mais um ponto alto. Laço meu fio, volto no ponto que pulamos aqui anteriormente e faço mais um ponto alto, formando assim mais um grupo de 2 pontos altos cruzados. E essa nossa quarta carreira será sim de pontos altos cruzados. Vou finalizar aqui com vocês a nossa quarta carreira, fazendo o último grupo de pontos altos cruzados. Fecho aqui com ponto alto. E vou seguir aqui fazendo os 2 pontos altos agora de final de carreira. Toda vez que for as carreiras de pontos altos cruzados, eu vou fazer 2 pontos altos no início e 2 pontos altos no final. E finalizei aqui a minha base, tá? Eu trabalhei no total por 23 carreiras, tá? Intercalando uma carreira de pontos altos e uma carreira de pontos altos cruzados. E para dar início aqui à manguinha, eu vou fazer aqui meu nó inicial e vou subir aqui agora 18 correntinhas, tá? Ela é o mesmo critério da base, que na verdade é 16 correntinhas e mais 2, ficando no total com 18 correntinhas, tá? Então agora eu laço meu fio, volto na quarta corrente e faço um ponto alto. Lembrando que as 2 correntes adicionais já equivale à altura do meu ponto alto. E vou seguir trabalhando ponto alto para cada correntinha.
Então, finalizei aqui a nossa primeira carreira da manguinha e ficamos com 16 pontos altos. E aqui eu vou dar início agora à segunda carreira da manguinha. Subi 2 correntes, virei o trabalho e no ponto seguinte fiz um ponto alto. Pulo um ponto de base e no próximo faço um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Laço o fio, volto no ponto que eu pulei anteriormente e faço mais um ponto alto. Então, aqui eu formei um grupo de pontos altos cruzados. Novamente, pulo um ponto, no próximo faço um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Laço meu fio, volto no ponto que pulamos anteriormente, busco a laçadinha e fecho com um ponto alto. Essas 2 primeiras carreiras é do mesmo jeito que eu fiz a base da camisa, tá, gente? Mas a manguinha, ela tem diminuições e apenas de um lado, tá? Então, a gente vai fazer a manga esquerda e a manga direita. E a diferença de uma para outra é que uma a gente vai iniciar a carreira com diminuições e a outra vamos terminar a carreira com diminuições. Então, eu sigo aqui fazendo o meu grupo de pontos altos cruzados. Vou fechar aqui minha segunda carreira com os 2 pontos altos. E ao finalizar a segunda carreira, eu fiquei com 4 grupos de pontos altos cruzados. E aqui agora eu dei início aqui à terceira carreira, subi 2 correntinhas e vou tirar 4 laçadas de uma vez, tá? Então, eu entro com a agulha, tiro 2, como que eu fosse fazer um ponto alto, mas eu não fecho. E eu fico aqui com 5 laçadas na agulha, tá? Então, toda vez que chegar com 5 laçadas na agulha, você tira todas de uma vez. Então, eu segui fazendo aqui 2 diminuições seguidas. E agora eu vou seguir fazendo um ponto para cada ponto de base. E ao finalizar essa nossa terceira carreira, eu vou ficar com 14 pontos no total. Então, eu sigo aqui iniciando a nossa quarta carreira, subi 2 correntinhas, virei o trabalho e fiz aqui mais um ponto alto. Lacei o fio, pulei um ponto, no seguinte fiz um ponto alto e no próximo mais um ponto alto, tá? Então, essa carreira aqui será a carreira de pontos altos cruzados e ela não terá nem aumentos e nem diminuições. Então, novamente, e se o ponto de vocês estiver emborcando, o trabalho de vocês estiver emborcando, vocês podem adicionar uma correntinha no intervalo de um ponto cruzado e outro. Então, aqui eu sigo fazendo os meus pontos altos cruzados, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto e no próximo mais um ponto alto, tá? E laço meu fio e venho aqui no ponto que pulamos anteriormente e fecho com um ponto alto. Então, a cada carreira de pontos altos cruzados, a gente vai diminuir um grupo. Então, nessa nossa quarta carreira, ficamos com 3 grupos de pontos altos cruzados, tá? Por conta das diminuições que estamos fazendo nas carreiras de pontos altos fechados, tá bom? Então, vou seguir aqui, finalizando a nossa quarta carreira, tá? Vou fazer aqui agora os 2 pontos altos, um em cima do ponto de base que formou das diminuições e o outro em cima das correntinhas que subimos, tá? Então, a nossa manguinha tá ficando assim, lembrando que vamos fazer 2 manguinhas, uma esquerda e uma direita, tá? E a diferença de uma para outra é que uma a gente inicia com as diminuições e a outra a gente vai finalizar a carreira com as diminuições. Então, subo aqui 2 correntes, laço meu fio, tiro 2, laço meu fio novamente, tiro mais 2, laço meu fio, tiro 2, laço meu fio, tiro 2. Repito isso por 4 vezes, tá? E fico com 5 laçadas na agulha, tá bom? E aí eu laço o fio e tiro tudo junto. Então, dessa forma, eu fiz 2 diminuições seguidas novamente. E agora eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá? Um ponto alto para cada ponto de base até o final. E ao finalizar a nossa quinta carreira, ficamos com 12 pontos altos no total. Então, eu sigo aqui iniciando a minha sexta carreira.
que será de pontos altos cruzados. Eu fiz aqui os meus 2 pontos altos de início de carreira, pulei um ponto de base, no próximo fiz um ponto alto e no próximo mais um ponto alto, tá? E aí laço meu fio, volto no ponto que eu pulei anteriormente, busco a minha laçada e fecho com ponto alto. Não tem segredo, gente, é só repetição e nessa carreira de pontos altos cruzados não tem diminuições e nem aumento, tá? E se o ponto de vocês emborcar, na carreira de pontos altos cruzados, vocês colocam uma correntinha entre um grupo e outro. Então, eu sigo aqui, ó, como vocês podem ver, agora eu fiquei com 2 grupos de pontos altos cruzados e vou seguir aqui finalizando a minha 6ª carreira. Então, agora eu dou início à nossa 7ª carreira, que será uma carreira de diminuições, né? Então, eu entro aqui, subo 2 correntinhas, entro com minha agulha aqui, tiro 2, né? Faço esse processo 4 vezes e fico com 5 laçadas na agulha e tiro todas de uma vez. Então, fiz aqui 2 diminuições seguidas novamente e sigo agora fazendo ponto sobre ponto. E ao finalizar a nossa 7ª carreira, ficamos com 10 pontos altos no total. Então, eu sigo aqui agora iniciando a nossa 8ª carreira e penúltima, com 2 correntinhas, fiz um ponto alto, pulo um ponto e no próximo faço um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Laço o fio, volto no ponto que pulamos anteriormente, fecho com ponto alto e vou finalizar aqui a minha 8ª e penúltima carreira com 2 pontos altos. E agora aqui eu vou seguir iniciando aqui com a nossa última carreira, que é a 9ª, subo 2 correntes. E agora nós vamos diminuir, vamos fechar todas as laçadas juntas, tá? Então não vai ser 4, vamos entrar em todos os pontos e tirar 2. Então aqui eu entro no ponto, tiro 2, no próximo tiro 2, no próximo tiro 2, no próximo laço e tiro 2, e no próximo eu laço e tiro 2, tá? Então aqui eu fiquei com 6 laçadas na agulha, tá? Com 6. Opa, escapou aqui. Mas nessa nós não vamos tirar 4, nós vamos tirar todos os pontos. E vou laçar o fio e tirar tudo de uma vez. E vou fazer aqui 2 correntinhas. Vou cortar aqui o meu fio com sobra, tá? Pra gente estar costurando. Corte com sobra aí de uns 60 centímetros. Eu não cortei o meu com essa sobra, então precisei costurar com fio à parte. E se a sua peça der uma emborcadinha assim como a minha, vocês passam com ferro que assenta, tá bom? Como vocês podem ver, um lado permanece reto, que é a parte que vamos costurar na base, e o outro lado é o lado que tem os aumentos, que formou aí a manguinha, tá? Agora eu vou fazer a outra com vocês. A diferença é que uma a gente iniciou com as diminuições e a outra a gente vai terminar a carreira com diminuições, tá bom? Então, eu sigo aqui finalizando a 2ª carreira da 2ª manguinha, tá, gente? Não mostrei porque é a mesma coisa da primeira manguinha. O início é o mesmo nas 2 primeiras carreiras, tá bom? Vai iniciar do mesmo jeito, vai fazer 18 correntinhas, voltar na 4ª, trabalhar ponto sobre ponto, aí vamos ficar com 16 pontos altos, vamos trabalhar a 2ª carreira de pontos altos cruzados, e agora eu vou mostrar para vocês a diferença de uma para outra. A outra a gente iniciou com as diminuições. Essa a gente vai finalizar essa carreira com diminuições. Então, toda vez que eu fazer diminuições, não será no início da carreira, será no final. Então, aqui eu subi 2 correntinhas e sigo trabalhando ponto sobre ponto aqui no meu trabalho. E quando tiver faltando 4 correntinhas para terminar a carreira, é que eu vou fazer as diminuições. Então, agora tá faltando 4 pontos para finalizar. Eu vou laçar o meu fio e tirar 2, tá?
Novamente, laço meu fio e tiro mais 2. Laço meu fio e tiro 2. Laço meu fio aqui, ó, no pezinho do ponto, né? E tiro 2. Então, eu fico com 5 laçadas na agulha, tá? E aí, eu vou laçar o meu fio e tirar todas juntos. E assim, eu fiz 2 diminuições seguidas. Subo 2 correntes, viro o meu trabalho, venho aqui nesse próximo ponto de base e faço mais um ponto alto, ficando com 2 pontos altos de início de carreira. E agora, na nossa quarta carreira da segunda manguinha, vamos trabalhar a carreira de pontos altos cruzados, tá? Sem mistério. Então, novamente laço o fio, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto e no próximo faço mais um ponto alto. Laço o fio, entro aqui com a agulha no ponto que pulamos anteriormente e fecho com um ponto alto. Novamente, faço um ponto alto, outro ponto alto, laço o fio, volto no ponto que eu pulei e fecho com um ponto alto, tá? Então, fiquei aqui com 3 grupos de pontos altos cruzados. E vou finalizar aqui agora a minha carreira com 2 pontos altos. Então, agora eu sigo aqui iniciando a quinta carreira, subi 2 correntinhas, virei o meu trabalho e vou fazer aqui um ponto alto. E nessa carreira será a carreira de diminuições. Então, eu sigo fazendo aqui ponto sobre ponto, e quando tiver faltando 4 pontos para eu finalizar a carreira, é onde eu vou fazer novamente as minhas 2 diminuições seguidas. Então, agora aqui eu vou seguir fazendo as minhas 2 diminuições seguidas. Então, eu entrei com fio, tirei 2, laço e tiro 2, laço e tiro 2, laço meu fio aqui no pezinho do ponto, olha, e tiro mais 2, ficando com ficando com 5 laçadas na agulha. Laço o fio e tiro tudo junto. E aqui eu fiz mais 2 diminuições, ficando no total nessa quinta carreira com 8 pontos altos. E aqui eu subi 2 correntinhas e na nossa, ficamos com 10 pontos altos, tá? Na nossa quinta carreira. Então agora eu vou fazer a sexta, que é de pontos altos cruzados. Eu sigo aqui iniciando a minha sétima carreira, né? Que será mais uma carreira de diminuições. Então, eu subi 2 correntes, virei meu trabalho. Vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. E quando tiver faltando 4 pontos para mim finalizar a carreira, eu vou fazer as 2 diminuições seguidas, tá? Então, eu sigo aqui trabalhando ponto sobre ponto. E agora eu vou laçar o meu fio e tirar 2, laço o meu fio e tiro 2. No próximo, laço o meu fio e tiro 2. E no pezinho do ponto aqui, eu tiro mais 2. Eu vou ficar com 5 laçadas na agulha, laço o fio e tiro tudo de uma vez. E assim eu fiz 2 diminuições seguidas. Subo 2 correntes. E nessa nossa oitava carreira, ela é a nossa penúltima carreira, né, do nosso trabalho e a última carreira de pontos altos cruzados. E nessa carreira, ficamos com um grupo de pontos altos cruzados, tá? Então, sigo aqui fazendo, como eu já mostrei no início do vídeo. E sigo finalizando aqui, né, com os 2 pontos altos. Então, essa é a nossa oitava carreira. E vamos para a nossa nona e última carreira. Subo aqui 2 correntes, viro o meu trabalho. E dessa nona carreira, a gente vai tirar todos os pontos juntos. Então, eu laço o fio e tiro 2 de todos os pontos de base. No caso, eu acho que são 5 pontos, né, que a gente trabalha. Eu sei que aqui a gente vai ficar com 6 laçadas na agulha, tá? E aí, a gente laça o fio e tira tudo junto. E vou fazer 2 correntinhas, corto meu fio com sobra para a costura e passo por dentro da laçada.
Esse foi o resultado das manguinhas, tá? Então, ficou 2 manguinhas, uma pro lado direito e uma pro esquerdo. E eu vou seguir aqui agora costurando essas manguinhas na base. Eu posicionei aqui direito com direito. E essa parte que eu posicionei é a parte reta da manguinha, tá? Na base. E a costura não tem mistério. Eu sigo costurando, fazendo ponto chuleado. Uma dica que eu dou é que você sempre entra com a agulha próximo do ponto da onde você saiu, pois quanto mais apertadinha for a costura, mais lindo fica o resultado. Se você tiver um fio transparente ou um fio da mesma cor, só que porém mais fino, e você costurar com ponto baixo, com uma agulha 2, por exemplo, fica lindo também o acabamento. Eu também faço assim, dessa forma. Então, aqui eu vou seguir costurando a minha manguinha, parte reta, né, com reto, direito com direito. E eu vou seguir aqui arrematando, como vocês podem ver, tá? Vou dar um nozinho ali, vou cortar o fio. E fica assim, olha, o acabamento fica lindo. Já costurei as 2 manguinhas para adiantar aqui. E agora falta só trabalhar a gola. Então, para estar fazendo a gola da nossa camisa, vocês podem estar marcando o meio e distribuindo, tipo, 8 pontos para cada lado. Eu contei da manguinha 14 pontos, coloquei o marcador. E do outro lado, eu também, ao contar da manguinha, eu contei 14 pontos para também estar colocando o marcador. Então, aqui no meio eu fiquei com 16 pontos. E para iniciar a nossa gola, eu vou fazer 14 correntinhas. Fiz aqui as minhas 14 correntinhas. Vou ali aonde eu coloquei o marcador, tiro o marcador e prendo essa correntinha na minha base com um ponto baixo. E vou seguir trabalhando mais 15 pontos baixos, né? Porque nessa parte aí do pescocinho eu vou trabalhar os 16 pontos baixos no total. Trabalhei aqui os 16 pontos baixos, removi aqui o marcador e vou descer agora 14 correntinhas. Então, eu viro aqui o meu trabalho, né? Depois de ter feito as 14 correntinhas. E fecho aqui na primeira correntinha do outro lado com um ponto baixíssimo. Então, essa gola vai ser trabalhada as carreiras de vai e vem. Então, eu subi 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e vou seguir trabalhando ponto alto para cada correntinha, ou seja, 14 pontos altos. Então, eu segui aqui fazendo os 14 pontos altos, né? E agora eu vou trabalhar 16 pontos altos em cima desses 16 pontos baixos. E na sequência, eu vou trabalhar 14 pontos altos aqui nessas correntinhas também, igual fizemos do outro lado. Então, vou seguir aqui trabalhando um ponto alto para cada correntinha. Então, aqui eu sigo finalizando, né, os meus 14 pontos altos. Então, tá ficando assim.
E aí agora finalizei, né? E vou subir 2 correntinhas, vou virar aqui o meu trabalho e vou fazer pontos altos aqui por toda a volta da gola até chegar na outra ponta. Então, a gola ela é feita de carreiras de vai e vem, e eu vou trabalhar no total por 3 carreiras, tá bom? Desse jeito. Vou fazer os pontos altos, vou subir 2 correntinhas, virar o trabalho e fazer os pontos altos. E eu sigo aqui, ó, finalizando a minha segunda carreira da gola, tá? Fazendo aqui o último pontinho, tá ficando assim. Então, agora eu subi aqui 2 correntes e vou seguir fazendo a minha terceira e última carreiras de pontos altos da minha gola, tá? Sem aumento, sem diminuições, apenas vou seguir fazendo ponto alto para cada ponto de base da carreira anterior. Então, como vocês podem ver, eu finalizei a minha terceira carreira de pontos altos, já cortei meu fio. E se vocês quiserem estar fazendo o bico de acabamento, o ponto, né, da mesma cor da camisa, podem estar fazendo. Eu até prefiro. Eu só não tô fazendo aqui porque a minha linha não deu o suficiente, tá? Então eu vou estar inserindo esse barbante aqui na cor cru mesmo, só para mostrar para vocês como que eu faço esse ponto aqui, o acabamento. Pode ser ponto caranguejo, e eu gosto muito de finalizar essas peças assim, com ponto caranguejo e esse ponto que eu chamo de ponto rendinha, pois ele é feito assim. Eu inseri aqui o meu fio, coloco aqui para dentro, né? Porque a gente já vai trabalhando e escondendo ele. E aí eu entro aqui com a minha agulha, né, no ponto, faço um ponto baixíssimo e uma correntinha. Novamente, entro aqui com minha agulha, fecho com ponto baixíssimo e faço uma correntinha. E vou escondendo um fio junto, tá, gente? Já vou aproveitando para arrematar. Então, esse acabamento aqui da nossa gola e da camisa será feito dessa forma. O ponto rendinha, né? Então, é um ponto baixíssimo. É um ponto baixíssimo. Eita! Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Então, vou seguir aqui fazendo ponto baixíssimo e uma correntinha por toda a volta da gola. Vou cortar esse fio aqui, como eu tô gravando, ele tá me atrapalhando. Mas eu gosto de ir até o final, tá? Quanto mais longo o fio, melhor. Então, aqui eu vou seguir fazendo o ponto baixíssimo e uma correntinha, sem mistério, tá, gente? Então, aqui, ó, eu finalizei, tô finalizando, né, a minha gola e vou mostrar para vocês como que eu faço nessa lateralzinha aqui, ó. Geralmente, as outras crocheteiras, né, mas vocês também podem estar fazendo dessa forma, não tem problema nenhum, tá? Entra com a agulha por debaixo do ponto e faz. Eu, particularmente, prefiro entrar. Quando eu trabalho com ponto baixíssimo, eu gosto de entrar dentro do ponto, tá bom? Então, aqui eu entro dentro do ponto. Então, a cada ponto alto eu faço 2 pontos baixíssimo com uma correntinha, tá? Então, aqui eu entro dentro do ponto, faço ponto baixíssimo e uma correntinha. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, que eu não trabalho sobre o ponto, e sim dentro do ponto.
Então, aqui eu tô finalizando a gola, tá? Escondendo o fio também, sempre escondendo o fio. E sigo fazendo do jeito que eu mostrei pra vocês. Entro dentro do ponto e vou fazendo ponto baixíssimo e uma correntinha até o final. Então, aqui tô finalizando, né, a nossa gola. Vou cortar esse fio aqui também, porque tá me atrapalhando, mas eu já escondi. Vou inserir minha agulha aqui, nesse pontinho aqui que nós, né, no primeiro ponto. Vou puxar com ponto baixíssimo, não vou fazer a correntinha e vou já cortar o fio para poder arrematar. E eu vou mostrar para vocês aqui, né, como que eu arremato. Quando eu tô trabalhando com barbante, tapetes, eu tenho os 3 tipos, né, de formas de arrematar, mas nesse trabalho eu vou estar fazendo assim. Vou passar com o fio aqui por trás do ponto, vou puxar bem para não ficar nó aparecendo. E aí, geralmente, eu divido, né, o fio em 2. E aí, depois que eu divido o fio, eu passo um lado por dentro, por trás de um ponto e o outro por trás de um outro ponto próximo, né? Dou uns 2, 3 nós, corto aqui o meu fio. E eu costumo usar essas colas aqui para tecido, né, para poder fazer o acabamento final, não solta. Eu uso cola pano, essa jeans é minha favorita. E esse foi o resultado da gola, né, já com o acabamento. Vocês podem estar costurando a pontinha da gola na base também, dando um pontinho. E aqui agora eu vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz na gola em toda a volta do nosso suplá. Aqui no vídeo eu inseri o fio por debaixo da manguinha, mas eu recomendo que vocês insiram o fio de vocês em uma das laterais da gola, tá? Então aqui eu vou seguindo fazendo do mesmo modo, né, que eu trabalhei na gola, que é o ponto rendinha, que é um ponto baixíssimo e uma correntinha e trabalhando dentro dos pontos. Não vou trabalhar passando a agulha debaixo do ponto alto, no caso que está deitado. Eu vou entrar com a agulha dentro do ponto, porque quando é ponto baixíssimo, particularmente eu gosto de trabalhar assim. Mas vocês podem estar fazendo também ponto baixo, vocês podem estar contornando essa peça com ponto caranguejo e usem aí a criatividade de vocês. Se fizerem esse jogo americano, me marca lá no Instagram, tá? Tanto faz o Crochetaria Pires como o Daiane Pires de Hawaii. Então, eu sigo aqui contornando, cheguei aqui no cantinho, faço o ponto baixíssimo com uma correntinha normalmente e vou escondendo esse fio aí, que é do início do nosso trabalho. E aí não tem mistério, é ponto baixíssimo, uma correntinha, ponto rendinha, pode ser ponto caranguejo, como eu falei, tá bom? Então, vou seguir fazendo toda a volta da nossa camisa. E esse foi o resultado do nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se fizerem, me marque lá no Instagram que eu vou repostar vocês. Aproveita também para se inscrever no canal e não esqueça de deixar o seu like aqui para mim.